esse pontapé inicial. Tá. Na verdade, eu não queria fotografia de jogo. Meu negócio era ficar, ouvir heavy metal e achar que tudo se resolveria nessa vida aí. O Antônio Marcelino, que é o pai do Wesley, meu irmão, Uhum. ele já trabalhava com fotografia há muito tempo e trabalhava com laboratório. Inclusive, ele era uma coisa que não existe mais há muito tempo. Ele era retocador de negativo, era uma coisa assim absurda. Hoje eu consigo avaliar bem quem era ele nessa história da profissão dele. E ele tentou me levar algumas vezes, por 2 vezes eu fui, não consegui, e chegou um momento que eu vi que eu ia ficar meio que abandonado aí pelo meio do caminho, e resolvi adentrar na fotografia contra a vontade, e aí ele me ensinou a revelar o C41, que era uma novidade na época, né? Uhum. E também o cromo, né? Que o cromo foi uma grande escola para mim também, porque você você tinha a própria revelação dele era uma revelação super difícil. Você não podia agitar muito o filme, então era muito melindroso o C40, o cromo. E de certa forma eu até peguei um período dele, quando eu trabalhei na revista Isto é Dinheiro, em 98, a gente trabalhava com cromo. E aí eu peguei também uma frase do André Dussek, né, que ele falava que quem trabalhava com cromo era engenheiro. Então, quando a gente chegava nas pautas, a gente ficava falando, brincando, né, claro, os engenheiros chegaram, os engenheiros da fotografia chegaram, né, porque todo mundo trabalhava com filme de 400, 800 ISO, né, ASA, então... E a gente está ali com 54, com ISO 100, que era uma coisa absurda. Uhum. Então, o Antônio Marcelino, de certa forma, ele foi quem me introduziu na fotografia, mesmo contra a minha vontade, né? Aí fui trabalhar no Estadão por um período, fiz alguns trabalhos com a Rods nesse início dos anos 90. Depois eu fui trabalhar no Correio Brasiliense, com Cláudio Versiani, já uma bela equipe. Saio do Correio e aí vou para a revista Isto é Dinheiro, em 98, quando ela é inaugurada, em 2000, 99 para 2000, a Isto é Dinheiro foi a primeira revista especializada em economia aqui no Brasil. Fiquei por 1 ano lá e eu recebi o convite do Pedrosa para ir para o Estadão. Aí eu retorno para o Estadão, como repórter fotográfico, fico um período, ele vai embora para São Paulo, eu ganho um cargo de subeditor, fico até 2006, saio do Estadão, vou para Isto É. Foi uma loucura que muita gente não queria que eu fizesse isso, mas, enfim, eu sou a favor do seguinte, eu nunca deixei passar uma oportunidade de um bonde, por exemplo, né? A Isto É, em 2006, mas ela está falida. Hoje é 2020. Toda semana ela está Sei como Enfim, foi uma situação nova para mim, foi uma oportunidade que sim, valeu a pena para mim. Tivemos um problema sério lá em 2006, foram demitidos 245 pessoas, mas foi uma baita experiência. Passei depois, fiquei com o Antônio Escosa na France Press quase 3 anos. O Antônio Escosa depois, ele é um cara muito conhecido, ele apareceu a DPA, Agência Alemã de Notícia, aqui na América Latina, que veio com o serviço Latam, e aí ele conhecia o Ricardo Sepp, que foi o editor de fotografia em Buenos Aires, e eu recebi o convite, através do Antônio Escosa, para ir trabalhar na DPA, fiquei lá por 4 anos, depois o serviço Latam fechou da DPA, e em outubro, há 2 anos atrás, o serviço espanhol se encerrou. E depois fiquei mais 2 anos na France Press, fazendo o segundo fotógrafo com o Evaristo aqui em Brasília. Depois, em 2013, recebi um convite sensacional na Veja Brasília, que foi um projeto que veio da Vejinha, né, que só tinha no Rio de Janeiro e São Paulo. Não, só tinha em São Paulo a Vejinha. Então, eles botaram a Vejinha no Rio, Brasília e Belo Horizonte. Então, eu tive o prazer de participar desses números 0, desse ensaio todo, né? E pena que a revista não vingou, foi em 1 ano o sistema
fechou, enfim. E depois eu fiquei um tempo fora do mercado e há 4 anos recebi o convite do Marcelo Saião, né, para integrar aqui a equipe da Agência F, Brasília, que o Fernando Bezerra foi transferido para São Paulo e cá estou eu. E em 2015, isso eu não sei se seria o caso agora de falar do filme, não sei se... A gente vai falar do filme. Guarda, deixa o pessoal curioso. Que Perfeito. É muito bacana. O filme, para mim, é muito importante, porque eu lembro desse momento e dessa foto. Eu estava começando a fotografar. Eu era um bem jovem fotógrafo na época e eu lembro que me marcou bastante. Então, também queria para a gente trocar ideia. Eu acho a fotografia linda. Terminando aí tua carreira que você resumiu, só para provocar mais uma vez o Pedrosa, ele levou 10 anos para descobrir que você era o grande fotógrafo. Depois a gente sacaneia ele pessoalmente. Ele é muito chateado porque ele me pergunta quem foi o melhor editor que ele teve, né? E eu, sem sombra de dúvida, Cláudio Verciani foi o melhor editor de fotografia que eu tive. Claudinho é nota 10, é verdade. Vem cá, eu queria começar também você contando um pouco do dia a dia de cobertura política primeiro, para depois a gente partir para... Você é um clínico geral, você faz de tudo, mas como você está baseado em Brasília, queria começar primeiro pela cobertura política e principalmente enfatizando esse momento que é muito rico de fotografia, né? Eu comparo ao início do governo Lula, que tudo se publicava muito no mundo inteiro e todas as polêmicas publicava porque era uma novidade, um trabalhador no poder, e agora, no caso, a quantidade de polêmicas também leva a uma publicação muito grande fora do Brasil. Certo. Bem, aqui em Brasília, a gente trabalha dentro de um curralzinho, né, que a gente denomina, e a distância foi aumentando cada vez mais. Então, aqui em Brasília, eu trabalho, por exemplo, dentro desse curral que é limitado de você se mexer, né, e eu trabalho com 500 milímetros, com duplicador, para tentar fazer uma foto relativamente um pouco menos crop, né, com menos corte. Então, aqui em Brasília, eu costumo dizer, como eu falei para o Ed uma vez, aqui em Brasília, se você aprender a fotografar aqui em Brasília, você não tem mais dificuldade com absolutamente nada. Você tem situações que são bem adversas pelo fato de você estar numa distância que foi provocada mesmo, para você estar longe, para não fazer o registro, e quando... Não falo por mim, mas quando nós aqui em Brasília, alguns fotógrafos conseguem tirar alguma foto que realmente vale a pena, é sensacional. Então, eu sou um cara privilegiado de ter participado e estar nessa escola de Brasília, né? Porque aqui em Brasília, eu sempre denomino, e falei para o Wesley, você quiser ser fotógrafo aqui em Brasília, e eu falo isso para qualquer um, e para a nossa editora Luísa, que a minha filha mais nova de 5 anos, ela é fotógrafa, ela tira foto, ela segura uma máquina. Agora, ela é mais um fotógrafo, né? A gente pode ser um destaque de mais um fotógrafo, ter um olhar um pouco melhor, uma situação que você pode avaliar melhor, e você ter esse destaque numa situação de 100 fotógrafos, você está se destacando, porque você consegue trazer alguma coisa um pouco diferente, né, dessa situação que a gente é contrária aqui em Brasília, de não tentar fotografar. Essa foto, por exemplo, aí, ela é uma situação muito, mas muito emblemática para mim, porque é o Michel Temer e a mulher dele ali com um olhinho, e foi uma coisa muito rápida. Aí você tem uma fotografia de 1000 milímetros, é um exagero, mas se eu não tivesse essa lente para fazer essa foto, a gente não estaria vendo ela agora, então... A gente pode voltar para essa da gravata da metralhadora aí, a foto da metralhadora,
já tinha acontecido o problema aqui em Brasília com a imprensa, como todos os dias vinham acontecendo, e a agência F, ela optou por não fazer essa coisa diária. Então, desde quando o Bolsonaro assumiu a presidência, eu nunca tinha ido ao Palácio do Planalto fazer isso aí, porque não nos interessava pela questão, pelo nosso editor, achou melhor não fazer esse tipo de cobertura. Perfeito, apoio ele também. Quando começou a crise do coronavírus, claro, a gente mudou o sistema de cobertura e sim precisava de ter um registro do presidente, porque aqui em Brasília o coronavírus virou assunto político e não assunto de medicina, então é muito louco isso. E aí, nesse dia aí, a imprensa já tinha ocorrido aquele problema de, mais uma vez, a gente ser xingados, ofendidos pela galera que curte o Bolsonaro, enfim. E nesse dia eu estava só, então é o famoso nadando sozinho numa piscina. Então ele desce do carro, esbravejando e dedicaram com essa coisa meio absurda aí para contemplar só uma vírgula, mesmo você estando sozinho, você fez diferente. Isso é interessante, né? Eu sempre reparei que, assim, todos os anos que a gente se conhece, já tendo feito cobertura juntos, sempre reparei que uma coisa que não te preocupa são os outros fotógrafos. E mesmo sozinho, você não se preocupou com os outros. Você fez o diferente. Mesmo estando sozinho, você não precisa. Você fugiu dos outros fotógrafos, mesmo sozinho. Como é isso na tua cabeça, assim, no teu dia a dia? Eu sempre, quando eu resolvi levar a sério a fotografia, eu me divirto fotografando. Eu sou uma pessoa muito calma, tranquila, mas muito centrada quando eu estou trabalhando. E eu não, por mais que eu perceba que ali vai do outro lado, numa situação que algum outro colega esteja aqui fazendo uma foto melhor, tem aquela foto que não tem jeito, que você precisa ir lá para fazer também. Como eu estou numa situação e vem um colega para fazer. Mas eu não me intimido se tem uma foto que, nossa, essa foto agora o Sayão vai me ligar e perguntar, você não viu? Então, não tenho esse problema, nunca tive esse problema. Verdade. Então, talvez seja sei lá, pode ser uma falha minha, talvez, né? Eu prefiro trabalhar mais tranquilo e em arriscar o que eu quero fazer do que pensar que o Sérgio Lima, por exemplo, que é aqui de Brasília, que o Wesley, que o Adriano, que outros fotógrafos estejam aqui, que eu vou estar fazendo algo parecido ou a mesma coisa, que a gente faz a mesma coisa sempre, né? A gente está no mesmo quadrado, no mesmo curral, na mesma distância, no mesmo personagem. Então, a gente faz a mesma coisa sempre. Então, o diferencial é esse, você não se preocupar com o que o outro está fazendo. Essa foto aí que você está mostrando, isso foi a ironia do destino. A gente nunca ia cobrir o palácio. Eu fui... Quer dizer, essa foto aí... Desculpa, só um parênteses para quem é fora de Brasília. Nunca ia cobrir o Alvorada, né? Perdão, isso. O Alvorada, Palácio é a do Alvorada. residência do presidente, que ele para e fala com a galera dele. E o Planalto, isso, onde ele trabalha. Só para quem não é de Brasília e tal, e não está totalmente habituado. Essa foto aí, por exemplo, que é os perdigotos, né, que ela viralizou aí na internet, e essa foto, a questão do posicionamento aí, eu agradeço o posicionamento errado do segurança, né, porque ele me favoreceu. Então, no segundo dia de plantão que eu fui, nesse dia eu estava acompanhado por mais 2 fotógrafos. E, infelizmente, eu não vi a foto, não fiz a foto vendo, E estava também usando a 500mm. Quando eu vou editar quando eu vou editar as fotos, e aí eu percebo uma situação um pouco estranha ali, até chegar nessa fotografia aí, entendeu? Então, foi uma situação um pouco que eu me espantei, e ainda também tem um problema, né? Que
essa foto, como eu trabalho na agência F, para quem não conhece, a agência F é uma agência estatal. Apesar de termos uma liberdade em fotografar, em fazer matérias de denúncia ou algo parecido, ela é uma estatal. Então, a gente passa por um crivo de editores para evitar constrangimento de você botar um estadista numa situação que possa dar algum problema diplomático. Exatamente. Uhum. Essa foto, por exemplo, foi um caso deles. Quem estava recebendo a foto na manhã, ele se recusou a rebater a foto, né, botar no sistema mundial, e aí eu perguntei para ele se tinha algum problema com a foto. Ele falou, com a foto não tem problema nenhum, mas a gente não pode botar essa foto porque vai ter problema. Enfim, eu perdi um pouco a linha, comecei a conversar um pouco mais ríspido com o nosso colega da mesa, falando para ele que ele estava me censurando, ele dizendo que não, que quem deve fazer essa opção de colocar ou não colocar a imagem seria o editor, do outro lado, né, no sistema mundial. Enfim, nessa discussão toda, eu falei para ele que ia ter abrir uma reclamação com ele, então, quando fala que vai abrir uma reclamação, já é uma coisa um pouco mais chata, então ele pediu um pouco de calma e a foto subiu para o sistema. Eu expliquei para ele que a foto aqui no Brasil era uma foto muito importante, que talvez no mundo ela é uma foto boba, mas aqui no Brasil seria uma foto interessante. Não, mas acho que é importante no mundo, porque eu lembro que se discutia, inclusive no dia e nesse período dessa foto, se ele estaria contaminando as pessoas, indo sem máscara para os lugares. Então a foto representava isso tudo. Tanto que, para quem não sabe, o Globo não assina a F, e o Globo comprou a foto. Essa e a gravata da metralhadora. Ou seja, quer dizer, a foto extrapolou até os assinantes da F, né? Ela foi mais adiante e tal. Sim. O que é bem bacana. Quer falar mais alguma coisa dela? Muito boa. Não, vamos aproveitar o tempo. Teve uma pergunta aqui, passou, que você estava falando, mas alguém perguntou se era crop. Como eu te conheço, sei que você trabalha de 500 e às vezes duplicada, tenho certeza que não é crop. Não, mas é muito pouco, né? Apesar de estar de 500 e eu trabalho em RAW, a agência F não tem esse problema com RAW mais claro, né? Se você extrapolar muito. Eu quase não faço nenhum exagero na foto, eu dou um cropzinho, clarear, escurecer, quase nada, mas por incrível que pareça, nessa foto, apesar de estar com tele, 500 milímetros, tem um crop enorme. Então, vamos botar ali talvez 50% da fotografia, talvez, do fotograma inteiro, entendeu? Então a gente tem isso. Graças ao RAW, eu consigo. Exatamente, eu tenho uma situação melhor porque eu estou em RAW. Isso baixo, né? Não, mas também a qualidade é muito boa. Acho que mesmo que fosse JPEG, aguentaria. Não, aqui em Brasília a gente tem o Wesley está lembrando aqui, a gente tem que inclusive foi ele que denominou. Então, quando a gente usa um crop muito forte, a gente bota um evarastizada, entendeu? Que o Evaristo dá um crop muito forte. Mas é uma coisa sadia, brincadeira. E vamos emendar, já que a gente entrou na política, antes de partir para outras coisas, vamos falar do filme. Um pouco A Culpa é da Foto. Estou botando a foto aqui, que essa é a única foto que a gente vai mostrar que não é do Joetis, essa foto é do J. França, o Francinha, 84, né? Isso, vamos lá. Isso aí eu sou bom para contar. Então, esse é um projeto do Heraldo Pérez, fotógrafo da Associated Press. Sim, isso. Do Heraldo e André Duzé, que você fizeram os filmes, premiado, inclusive, no Festival de Brasília, o documentário. Isso. Então, o que acontece? O Heraldo me chama para uma conversa em 2012, rapidamente, aí ele falou, olha, eu tenho uma ideia de fazer um filme disso aqui, eu achei fantástico, ele me convidou para participar e ser o
o responsável pela fotografia, né? Uhum. E a gente meio que rapidamente fizemos uma pesquisa ali por cima e descobrimos que o André do Sec, felizmente, ele guardou essa história. Ele tem um site super legal chamado Coleguinhas, onde ele conta várias histórias do passado ali, quando ele estava na ativa. Super legal, entendeu? Então ele tem esse resgate dessa história registrada no site dele. Mas tinham algumas falhas. Estou falando com tanta precisão porque eu fiquei responsável pela pesquisa. Uhum. Então, eu e o Heraldo chegamos a uma decisão de que o André do Sec faria parte do filme, porque ele seria a pessoa que ligaria todas as conversas dos personagens, porque o André ele estava presente do outro lado da rua, da frente do Palácio do Planalto. Enfim, o André seria o interlocutor dos personagens. Eu fiquei responsável pela pesquisa por 3 anos. Por 2 anos e 8 meses, essa pesquisa foi sendo feita. Descobrimos que o filme não existia mais. Aí vem as histórias super legais agora. O filme não existia mais, procuramos a mulher do França. Descobrimos que existia duas fotos que foram distribuídas em 1984. E aí uma delas, que o Jornal do Brasil e o Globo publicaram, eu consegui o PDF, era muito ruim, então não dava para identificar as pessoas. A gente optou em usar a fotografia que era do catálogo dos jornalistas, né, da União dos Jornalistas, União dos Fotógrafos aqui do Brasil. União dos Fotógrafos, que o do Zeca era presidente. Exatamente. Então decidimos usar essa fotografia e seguimos adiante com o filme. E, enfim, descobrimos as pessoas que estavam vivas, quem eram as pessoas, e fomos atrás dela. A grande maioria tinha falecido, mas a gente conseguiu fazer um resgate super legal. Aí demos de cara com o Cláudio Alves, né, que é um dos protagonistas sensacionais do filme. Ele nos conta com uma precisão de fatos assim, extraordinário. Ele já faleceu. E você tinha o Cláudio Alves e o Sérgio Marques, eles que dão o balanço do filme. Sérgio porque Marques os outros... no meio, ao lado do Luciano Andrade, né? Ali no meio. Ali no meio do lado esquerdo do ombro do Figueiredo é o Cláudio Alves, do lado direito é o Sérgio Marques. E do lado do Luciano Andrade, né? E aí eles conseguem botar um norte no filme, infelizmente. Infelizmente, os outros que a gente conseguiu, salvo a nossa Beth, que era a única mulher que estava, inclusive agora trabalhando nos Estados Unidos, eles 3 nos contam com muita precisão. Os outros colegas, eles, acho que o medo da época militar e tal, eles meio que ficaram apavorados e acho que se apagaram a lembrança deles. Inclusive o Cláudio Alves foi um fato disso aí, de que quando ele gravou com a gente, depois ele me ligou com medo, porque estava com medo do exército e a casa dele, então eu tentei explicar para ele que não existia mais isso, né? Tomara que... Foi pesado, né? Foi. Então, assim, você tem essas picuinhas as coisinhas do filme, a questão do filme, do filme, né, que não existia mais, nenhuma foto, foi feita uma reprodução. Eu fiz a reprodução do catálogo, onde foi feita onde é o filme todo em cima do catálogo, dessa fotografia. E aí vem as ironias do filme. O filme que não existia, eu fiz um filme em reprodução em preto e branco. Esse filme depois se perdeu. Foi muito louco, porque ele se perdeu da mesma forma como o outro se perdeu. Que loucura. Então, eu procurei ele de tudo que é jeito e ele se perdeu. Então, assim, eu acho que era para ficar esse aí, então a gente respeitou. Então, o filme também se perdeu, mas a gente conseguiu resgatar uma boa história, porque talvez, equivocadamente, esses fotógrafos, jornalistas de 1984, a data exata é dia 24 de janeiro, numa terça-feira de 1984. E eles fizeram esse ato na frente do Palácio do Planalto, né, que o nome, na época, se denominava Máquinas ao Chão, e foi um ato super corajoso e que é emocionante
lembrar disso, né? Eu, como fotojornalista, e está vivendo hoje uma situação relativamente, mas muito longe, né? Mas uma situação um pouco chata para se trabalhar, e eu vendo o que eles fizeram, é uma coisa super orgulhosa. É. Eu lembro que E, eu enfim, estava começando também e tinha um orgulho absurdo de todo mundo que participou. E pouco tempo depois eu conheci praticamente todos os fotógrafos que estavam ali, inclusive o Francinho. sim. E é um filme que eu indico, porque quem quer conhecer um pouquinho de história de Brasília, vale a pena ver o filme. É bacana mesmo. Ele tá no canal, que inclusive é um projeto pessoal meu, chamado Última Cortina, no YouTube, e ele está lá disponível para todo mundo ver. Não, inclusive, quando eu até combinou de te convidar na live, te convidar para apresentar o filme no Espaço do Retrato. Em 2016, a gente foi agraciado como sorteado internacional de É Tudo é Verdade, aqui em São Paulo, e 2016 foi a primeira vez que a academia, né, do Oscar abriu para filmes estrangeiros para disputar uma indicação para inscrição para o Oscar de 2016, fora do sistema deles, né? Que você só pode participar do Oscar quando você projeta um filme numa sala nos Estados Unidos. E em 2016, o É Tudo Verdade foi o primeiro festival internacional da América Latina a ter essa opção. Então, a gente estava disputando com 1.800 filmes, fomos selecionados entre 80 filmes para disputar o festival, e para disputar essa vaga, para a indicação de uma inscrição para o Oscar, foram disputadas 8 vagas, e de 80 fomos selecionados. Então, para a gente foi uma situação super legal. Só para a gente depois partir para outra, tem uma pergunta interessante do Sarraf, do Tass Sarraf, que é se você acha possível que, com tudo que a gente está vivendo, que aconteça alguma coisa parecida hoje, desse protesto. Eu acho pouco provável que isso aconteça, entendeu? Porque a situação é diferente, a questão do próprio online, né, não permite fazer isso. Eu acho que as informações hoje que a gente vive, você faz uma foto hoje, daqui a pouco ela está no sistema, é uma coisa muito absurda. Eu acredito que a gente não consegue fazer um ato desse contra qualquer político hoje, dessa maneira, dessa forma e com essa força. Entendeu? Eu acredito que não, porque as redações hoje, elas estão... Não sei nem se seria a palavra correta para utilizar, isso tenho até medo de falar, mas enfim. É uma situação um pouco chata, mas eu acredito que isso não acontece. Não acontece de forma alguma, entendeu? Nem parecido. Bom, vamos para outra, assim, que é... Apesar de estar em Brasília, todo mundo tem uma visão do que o fotógrafo de Brasília... A gente sabe, você já falou que para trabalhar em Brasília não é fácil, tem que ser um cara super completo, e uma prova disso é o seu trabalho também nos protestos, no Hard News, etc. E aí conta um pouco como é isso, porque Brasília é um campo, principalmente, você já cobriu em vários lugares, aqui vou até botar uma da fronteira com a Venezuela. Então, um parâmetro... Qual é a diferença de você estar na fronteira da Venezuela, com exército e tal, e o protesto na esplanada, com aquele campo aberto, ou se não tem diferença nenhuma, se os cuidados e os riscos são os mesmos? Bem, para mim não vai ter diferença, que segundo Wesley, se eu fosse para uma guerra, eu ia morrer em 2 minutos, porque eu vou para cima do lado. Então, eu estaria enrolado. Mas eu prefiro partir para essa primeira ação. Ele já acha melhor uma segunda explosão, né? Ele prefere ter uma explosão, avaliar e depois entrar. Eu não, eu prefiro entrar junto e ver essa explosão e pegar alguma coisa dessa explosão. Entre a Venezuela, por exemplo, da fronteira, e a esplanada, a diferença é porque lá nesse protesto especificamente falando, foi uma coisa horrível, que eu nunca tinha visto na minha vida, uma coisa medieval, que era um protesto de pedras e pau, né? Então você tinha os caras
jogando pedra era literalmente uma chuva de pedra, uma coisa mais louca do mundo. Se uma pedra daquela bate em alguém, então, inclusive o carro da Reuters lá foi apedrejado assim monstruosamente. E estava numa situação longe, entendeu? Entreguei, hein, Ricardo? Foi mal. Bem, mas enfim. E o fotógrafo com certeza nem viu. Não viu, não. Aqui na Esplanada, para quem não conhece a Esplanada, relativamente tudo parece ser perto. Mas quando você começa a andar, 3 quilômetros, 1,5 km, 800 metros, e nesse desgaste de estresse, de você correr para um lado para o outro, você acaba meio se desgastando. Mas, assim, eu vi muita diferença, por exemplo, de protesto, quando eu fui fazer que para mim foi um protesto que eu nunca vou esquecer da minha vida, que foi o de Seattle, né, da OMC, em 2000, que a cidade ficou sitiada por 15 dias. Então, eu abria a janela do quarto, fotografava da janela do quarto, começava a descer, ia andando, e aí eu aprendi uma palavra em inglês, que essa eu nunca mais me esqueci, né, o back-off, né, eu não sabia o que é quando o cara falando back-off. Até ele chegou para mim e me deu o back-off, né, que é um murrão no meio dos peitos, para mim, se afaste, se afaste. Então, essa palavra eu aprendi, essa daí eu sei, back-off. Não, mas conta um pouquinho, pô. Conta um pouquinho da Esplanada. Faltou aí como funciona na Esplanada. Justamente a primeira vez que eu fui em Brasília, eu nunca andei tanto na minha vida. Exatamente o que você falou. Você olha, parece que é perto, e é longe pra cacete. E como é cobrir essa porradaria ali na Esplanada, que parece que tá tudo na tua mão e não tá, né? Aqui em Brasília, eu costumo falar para o Saião que tem uma nuvem. Vê uma nuvem e desce com um monte de índio. E, de repente, a nuvem vem e leva os índios. De repente, vem outra nuvem, vem um monte de protesto. Vem a nuvem e some com o protesto. Então, quando você está numa situação desse protesto aí, por exemplo, que você está botando aí agora, é um protesto muito forte. Então, inclusive, foi um dos primeiros protestos que eu vi dessa forma, muito violenta, virando carro, botando fogo. Então, chega uma hora que você não consegue mais fotografar, porque é tanta coisa e você está desgastado. E também você está vendo uma situação, de certa forma, perto, e você quer chegar, você não consegue. Essa situação que vocês mostrando aí, essa do fogo aí, por exemplo, foi na rodoviária. Eu estou a 3 quilômetros. Quando eu cheguei aí, a cena estava acontecendo. A do policial atirando, que inclusive foi uma situação super triste, porque esse policial que estava aí, ele chegou, ele era de uma escola, ele era policial de escola, né, cuidava da saída dos alunos, e nessa confusão pegaram o pobre coitado e botaram ele na Esplanada. O cara trabalha há 20 anos, sei lá, 25 anos, na frente de uma escola cuidando de crianças de 10, 12 anos. E de repente o cara chegou numa situação de vidro quebrando, fogo. Ele talvez tenha se assustado e viu a galera vindo para cima dele, ele pegou sacou a arma e disparou 5 tiros. Ele acabou levando mais uma dupla de colegas dele, que resolveu também atirar. Então foram 15 tiros nesse dia. Infelizmente foi atingido um senhor, mas também não chegou a ser fatal, mas enfim, ficou alojado a bala no pescoço dessa pessoa. E esse policial que você mostrou aí, ele meio que se descontrolou e saiu correndo atrás do André Coelho, que na época era fotógrafo do Globo, sacou a arma e deu um tiro no André Coelho nos pés dele, né? E, por coincidência, eu também fui atrás dele fotografando toda a cena. E aí vem o legal do trabalhar. Eu estava trabalhando com, sei lá, 1028 num sol, e a cena que aconteceu com o André Coelho foi debaixo de uma árvore tipo 6028. Eu entrei com 1028. Então, a tela de computador preto era toda a sequência do cara atirando e agredindo o André. Felizmente, nada como ter um belo Photoshop, você clareou a foto e conseguiu resgatar esse registro da agressão e do tiro em cima do fotógrafo. Inclusive, o Globo, na época, deu uma sequência de 6 fotos, né? A agência F achou melhor ceder a foto, porque por uma situação
necessária, que, claro, se por um acaso isso acontecer comigo, espero que não aconteça comigo e com mais ninguém, que cedam as fotos para a gente ver essa triste realidade que a gente vive na rua, tentando fazer um registro e você é confundido, né? Mesmo estando identificado e tudo mais, que é o caso, eu sempre trabalho com crachá, essas coisas tudo. Uhum. É bom. Outra coisa, isso aqui, essa é uma historinha de campanha eleitoral, né? Que eu adoro. Os retratos são muito legais. Isso aí é o seguinte, eu estava indo levar meus filhos para o colégio, tipo 6 horas da manhã, e aqui em Brasília, isso é a estátua da Van, a loja da Van, que o Bolsonaro chama de cara de periquito lá. O empresário lá que apoia ele, o Zé Carioca. Zé Carioca. Aqui em Brasília, a Van é a única cidade que a Van não conseguiu levantar a estátua, entendeu? Porque aqui em Brasília, onde está a estátua, existe um padrão de altura, que são 30 metros. Só a estátua junto com o pé dá, sei lá, 45 metros, não sei quantos metros. Eu estava indo levar minhas filhas para o colégio, tinha drone na época, eu fiz essa foto. Tá. E não, acabou com... Tá. É que eu e acabou fazendo uma matéria, contar essa história. É isso que você está mostrando agora. Isso foi uma sugestão de pauta minha para o Saião sobre fazer uma coisa alusiva, né? Quem nunca fez uma coisa assim, né? Uhum. Então eu resolvi fazer também uma alusiva para as eleições em outubro, né? 2 dias antes, e que era para as pessoas responderem o que esperava do próximo presidente, né? E estava com a faixa alusiva do presidente. Então eu botei um empresário, um borracheiro, um índio, um transexual, porque um dos candidatos na época não era fã de gay, então botei para fazer uma certa... provocando ali. Tem um senhor também, tem uma professora, né? Uhum. E tem um outro senhorzinho também. Enfim, aí a composição ficou interessante, a história ficou bonita e ficou bem gráfico, né? Bem colorido. O índio disse que se recusava em botar a faixa por questões perfeitas, bem entendidas. Ele segurou, mas ficou bem legal. Não, pô, super legal mesmo. Uma história bacana de contar. E aí, emendando com história, tem nosso João de Deus aí. Como é que foi isso aí? Pois é, esse João de Deus, eu tive 3 vezes na situação com ele. Essa última vez aí foi em 2013, que foi uma cena super horrível. Então, eu nunca bati com ele, entendeu? A primeira vez que eu fui, eu trabalhava na DPA e eu não sabia da história de ter que usar branco. E aí, por coincidência, ironia do destino, eu fui todo de preto. Camiseta preta e calça preta. Aí eu chego lá, todo mundo de branco, falei, vai dar merda. Aí eu fui pedir permissão para poder entrar, para fotografar, e vem um dos assessores dele e falou assim, olha, já tá estranho porque você tá todo de preto, então você entra ali naquela fila ali e pergunta para a entidade, né, que era o João de Deus na entidade. Eu entrei na fila, chegou na minha vez, ele volta para a fila. Eu dei 2 voltas na fila, ele mandando eu voltar, eu fiquei puto, falei, vou entrar, né, porra, nessa... E fui embora. E aí, enfim, fui as outras 2 vezes, essa sequência aí já é da Vejinha, onde foi permitido por ele. A gente passou uma semana acompanhando todas as histórias. Eu, particularmente, eu nunca fui fã dele, entendeu? Mas, enfim, paciência. Agora, o ambiente lá é um lugar muito forte, você sente muita energia, que eu acredito nisso. Então, assim, muitas pessoas foram lá e frequentam e até vão até hoje com uma situação um pouco chata de buscando cura e tal. Então, quando você pega uma situação... Esse senhor aí, por exemplo, ele disse que não enxergava. E eu falei, não vai fazer isso, não. E ele trouxe o cara, ele pegou uma faca, literalmente uma faca. E ele pega, esfrega a coisa no olho do cara, e aí eu tive a sorte que eu estava com uma macro, uma 100mm macro, eu estava relativamente numa situação boa, e aí eu me deparei com essa cena, e aí eu fiquei louco com o cara, porque tiraram o pobre coitado logo da frente da gente, né? Porque eu falei, não, agora eu vou atrás do cara, porque o olho do cara está do lado de fora, né? Bem, o cara sumiu, 2 dias depois eu encontro com ele, né? Ele assim, com o olho fechado, eu tá aberto, eu falei, como é que tá? Ele, tá tudo bem, tô vendo tudo. Eu falei,
Que doideira. Vamos lá, né? A gente segue. Tá aí agora o cara todo enrolado. Enfim, uma Não, pena, né? Porque a gente acreditou na fé, da boa ação dele, né? e como é dividir o carro com o irmão numa viagem? Rapaz, é chato, sabia? Porque o Wesley, ele é uma versão melhorada minha na questão de tudo, principalmente na questão tecnológica, entendeu? Eu tenho problemas com tecnologia, com configuração de máquina, computador, e ele está viajando, eu espero ele voltar, e aí ele me ajuda, enfim. Ele é chato, ele é bem chato, mas, enfim, é um cara super prestativo e anos-luz na fotografia na minha frente, entendeu? Que é isso, Que a gente precisa, os dois são a gente espetaculares. precisa, eu Eu, preciso eu, reconhecer o seguinte, eu tive meu tempo de glória na eu fotografia. divido com você essas angústias. Eu normalmente pego a câmera, entrego e falo assim, configura essa merda aí para mim e vambora. Copa América precisava transmitir de trás do gol. Eu falei, já. Eu falei, vem logo configurar essa máquina. Porra, até hoje não aprendeu. Eu falei, não para de reclamar, configura, porra. O mais importante é o olho. Essa foto aí, o olho é quem fotografa, né? Não tem configuração que resolva isso. Mas, enfim, aí tem toda aquela situação que a gente veio falando do início, né? Do tentar se arriscar. Essa viagem, por exemplo, eu realmente foi uma viagem que eu me integrei muito, enfim, me doei muito para ela. Foi muito puxada, foi muito esgotada essa viagem da Amazônia, entendeu? Porque você tinha 40 graus do sol, entrava no meio do fogo, parecia que você estava no inferno. A minha máquina derreteu, alguma coisa do lado foi a coisa mais louca do mundo. Você não conseguia respirar, os bichos passando por debaixo das suas pernas, fugindo. Então, era uma coisa muito doida. Mas, enfim, o Wesley, para finalizar dele aí, ele é esse Wesley que tem o privilégio de conhecê-lo bem. Ele é um cara que ele doa, entendeu? Ele é bem amigo, mas não brinca em serviço não, viu? O cara é foda. Como foi esse período da Amazônia? Porque eu trabalho pesado. Aqui a gente tem uma foto aérea. É helicóptero isso? Avioneta, né? Foi um aviãozinho que a gente rachou um voo France Presse F, né? Uhum. Essa foto aí. Saiu o carro, tava passando mal, Falei, fica aí passando mal, maluco. Fica. Eu já passei mal nesses aviõezinhos aí, é foda. Não é muito fácil, não. Mas porque Enfim, essas são as dificuldades de trabalhar na Amazônia, né? As distâncias, os voos, tudo muito difícil de fazer, né? sim. Mas eu tive sorte, eu vou ser bem sincero com você, eu tive sorte nessa viagem. Eu acho que o fator sorte, que eu acredito nisso, não adianta você ter um bom olho, tá bem colocado e tal, mas o fator sorte ele É é importante. fundamental na vida de todos os fotógrafos, né? É. Faz diferença isso aí. Eu E tenho como... várias fotos aí que são a prova disso. Não, mas é impressionante isso aqui, né? O desenho e tal, é muito bonito. A foto aérea também proporciona isso, a fazer um desenho da fotografia, né? Verdade. Já tava. E vem cá, isso aí. Isso aí foi agora, a gente indo para a Amazônia entregar uns EPIs, uns respiradores lá para os índios, né? E a gente se deparou com uma situação dessa. Então, mais uma vez eu tive sorte, porque tive sorte de estar na janela, tive sorte de estar com a lente, tive sorte de não ter a nuvem cobrindo. Foi tudo a meu favor. E eu tive sorte de ter focado também. Essa foto aí é muito... Tem um velho ditado que diz que a bola só bate na trave de goleiro bom, né? De goleiro ruim, ela bate na trave, nas costas do goleiro e entra.
Tem que Essa foto aí trabalhar foi a muito primeira... para dar sorte. Tem que trabalhar Ah, muito. puta merda. Não, Essa foto aí que você está mostrando foi uma situação muito chata, porque aqui em Brasília, infelizmente, a linha está ficando muito vertical de mortes sobre Covid. Em 100 dias, que era uma coisa relativamente um pouco controlada aqui, essa questão dos óbitos, né? Estava tendo muita alta, então foi muito legal isso, essa parte boa. Mas aqui em um mês, 145 pessoas faleceram, então isso é desagradável. Nessa situação dessa fotografia, eu costumo sempre trabalhar de duplicada a foto para eu pegar a cena do caixão que sintetiza exatamente o que para mostrar a morte, né? uhum, E quando eu resolvo usar grande angular, eu peço permissão para as pessoas, se eu posso participar da cerimônia. claro. Claro que eu registro ali muito rápido e saio para evitar porque, imagina, você tem um barulho de máquina, fica chato. Nessa situação aí, foi tão desesperador que esse cara chegou sozinho com o caixão e ele gritava. Foi uma coisa muito horrível, porque foi tão forte que eu realmente me integrei para ele também, fiquei muito mal, chorei também, e ele caía no chão, ele rolava no cemitério, então foi uma cena bem horrorosa de se ver, Pesado entendeu? mesmo, Então, né? Ah, super pesado. Então, é uma cena que, longe, mas muito longe do que o Bruno, o Rafael Alves, aí, que faz um trabalho sensacional para a agência aqui lá em Manaus, estão vendo, né? Mas eu tive o desprazer de fazer essa foto e de ver essa cena, que foi uma cena horrível que eu não desejo a ninguém. é. É, uma pergunta que fizeram aqui, eu perdi quem foi, o Jusimar, que é sobre. É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque eu tenho várias, tenho um monte. Quem são as suas referências na fotografia? A gente está Meu caminhando para o umbigo, final, né? Joenson. Brincadeira. Faltam uns 7 minutos aqui. Bem, infelizmente, diferente do Wesley, eu nunca fiz pesquisa, então eu aprendi a conviver com as pessoas do meu lado, entendeu? De certa forma, eu tinha uma referência com essas pessoas com quem eu trabalhava e vivia aqui em Brasília. Então, voltando ali um pouco ali para o início dos anos 90, eu trabalhava com o Ivaldo Cavalcante, que era um cara assim monstruoso na grande angular, e ele brincava muito com o Metz, e ele tirava o difusor do flash, então ele dava vários efeitos. Um outro cara que era sensacional também com grande angular, Francisco Gualberto, entendeu? Então, assim, eu tentava tirar esse proveito dessas pessoas, assim, tirar o proveito no melhor sentido da palavra, Aprender com de ele. ver a forma com que eles faziam, como faziam, o que eles programavam, o que não tinha feito e tal, onde eles tinham errado. Tem outros aqui, tem vários, né? Tem um Orlando, né, que acaba